Baby Saja é um dos personagens mais chamativos de guerreiras do K-pop, seja pelo seu jeito ou pela sua aparência que faz com que os outros não vejam ele como perigoso. Mas você sabia que existem detalhes sobre ele que podem mudar completamente a forma como vemos sua história? Quem é? Ele é um dos integrantes mais subestimados dos Saja Boys. À primeira vista, não parece perigoso, apesar de ser, literalmente, um demônio. A galera da Untrix praticamente deixa ele de canto, talvez porque ele fale pouco e tenha sempre aquela cara de bebê fofo que dá vontade de colocar num comercial de fraldas. Mas não se engane. Quando quer provocar e debochar, ele faz isso como ninguém. Talvez toda essa doçura seja só fachada, um disfarce para esconder quem ele realmente é. Em todas as suas aparições, o Baby sempre estava com algum acessório infantil. Inclusive, em uma entrevista, a diretora revelou que ele quase foi par romântico da Zoe, ideia que foi abandonada rapidinho. Ou seja, até a produção não leva ele muito a sério. Mas e se isso for parte do plano? E se por trás dessa imagem inofensiva existir um poder que pode virar a história de cabeça para baixo? Talvez o Baby Saja não seja tão baby assim. Hoje vamos conhecer todos os detalhes sobre o Baby Saja que pode mudar tudo em Guerreiras do K-pop. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Gugu Dada. História. Assim como os outros do grupo, o Baby Saja também era humano antes de fazer um pacto com Guimá em troca de fama e sucesso. Pelo menos é o que as teorias apontam, especialmente aquela famosa que envolve a foto no escritório do Dr. An. Se você olhar com atenção, lá no fundo está ele, quase despercebido. O curioso é que o filme praticamente não revela nada sobre sua origem. Não sabemos nada sobre sua família, sua infância, nem o que realmente o mantém preso neste mundo. No caso do Jinu, por exemplo, a história é clara. Ele deixou mãe e irmã passando dificuldades para correr atrás da fama e da fortuna. Mas o Baby Saja, o que será que aconteceu com ele antes de entrar para esse universo? O comportamento dele dá pistas que parecem inocentes, mas podem esconder algo maior. Uma vez, ao receber um presente de um fã, fez uma expressão de surpresa, e segundos depois simplesmente jogou o presente fora, com aquela cara de tédio que só alguém que já viu e viveu tudo poderia ter. Isso levanta uma questão: será que ele realmente não gosta da fama? Mas se não gosta, por que teria trocado a alma justamente por fama e sucesso? Ou talvez ele nunca tenha feito isso por si mesmo. Quem sabe o pacto tenha sido uma forma de acompanhar alguém querido, possivelmente até o próprio irmão, mantendo assim uma relação estranhamente fria com a fama e o estrelato, sem se envolver emocionalmente. Até mesmo nas entrevistas, Baby Saja parece desconectado do mundo ao seu redor. Um exemplo claro é quando os Saja Boys participaram de um programa de desafios culinários para ver quem aguentava beber molho de pimenta. O vencedor? Baby, é claro. E sua reação? Um olhar de deboche absoluto, zero comemoração, como se ele já tivesse enfrentado esse tipo de desafio inúmeras vezes, 1000 vezes antes do café da manhã. Cada gesto seu parece indicar que há muito mais por trás da fachada infantil e entediada, e que talvez o Baby Saja seja muito mais experiente, inteligente e perigoso do que qualquer um imagina. Ele sobreviveu? Uma das perguntas mais intrigantes quando falamos do Baby Saja é, afinal, ele sobreviveu ou não à batalha contra as Untrix? Isso porque, na reta final, vemos Mystery sendo eliminado pela Zoe, Abby sendo selado pela Mira. Mas Baby? Nada. Nenhuma cena, nenhuma fala, nem sequer um close dramático. E o mesmo vale para o romance. Resultado: muitos fãs começaram a acreditar que eles não foram exterminados e que podem reaparecer em uma possível continuação. Essa teoria até faz sentido. Não existe nenhuma prova de que Baby foi derrotado nem cena deletada confirmada. O curioso é, por que ele não foi eliminado logo no início, como tantos outros? Talvez as Untrix acreditassem que ele não era tão perigoso assim, por causa daquele jeitinho infantil e da cara que raramente demonstra emoções além do deboche. É como subestimar um gato fofo, que, na verdade, está planejando derrubar o vaso mais caro da sua casa. Antes de continuar descobrindo detalhes sobre o Baby Saja que muda tudo, comenta aqui embaixo surpresa. Criança antiga. Em diversas mitologias, a figura da criança é símbolo de pureza, inocência e renovação. Na mitologia coreana, essa imagem também é preservada, mas com um detalhe curioso. Existe a figura do Dongja, crianças ou jovens rapazes retratados como espíritos ou seres celestiais. Essas figuras, frequentemente ligadas a templos budistas e montanhas sagradas, não são apenas ícones de pureza, mas também guardiões e mensageiros divinos, servindo a deuses e figuras espirituais de alto nível. Ou seja, por trás do rosto inocente, existe poder e responsabilidade. Agora, imagine se o Baby Saja se encaixasse nesse arquétipo, mas de forma distorcida. E se ele não fosse realmente um jovem, e sim um ancião aprisionado no corpo de uma criança por obra de Guimá? Essa ideia muda tudo. Sua expressão de tédio após vencer o desafio da pimenta deixaria de ser apenas arrogância e se tornaria um sinal de exaustão milenar no olhar de quem já viveu bastante para achar tudo repetitivo. O mais cruel dessa hipótese é pensar que ele pode estar assim há séculos. Se Jinu, por exemplo, está preso nesse estado há 400 anos, imagine o Baby
Baby Saja sendo ainda mais velho. Séculos com a mesma aparência, a mesma rotina e as mesmas vozes na cabeça, sem envelhecer, sem mudar, sem ter novas experiências. Nesse cenário, cada dia seria apenas mais uma repetição, como assistir o mesmo episódio da sua série preferida pela milésima vez, até perder a graça. Essa prisão na forma infantil poderia explicar tudo: seu silêncio constante, suas poucas demonstrações de emoção, o ar distante e aquela maneira de debochar sem entusiasmo. Talvez, no fundo, ele não ria porque já viu e viveu situações tão extremas que nada mais o surpreende. E talvez essa seja sua maior maldição, não a forma física de criança, mas o fardo de carregar a mente de um ancião dentro dela. E se for isso mesmo, o Baby Saja não é só um membro curioso do estádio, ele é um sobrevivente de algo muito maior, alguém que guarda segredos de séculos atrás e que pode ter um papel crucial no futuro da história, se ele decidir finalmente agir. O mais perigoso. No filme Guerreiras do K-pop, parece que ninguém leva o Baby Saja muito a sério. E não é só impressão. Até dentro do próprio grupo, ele é um dos menos comentados. Há uma cena bem reveladora disso. No quadro de investigações das Unters, onde Rumis, Oe e Mira analisam Saja Boys, todos os integrantes aparecem com imagens nítidas e bem posicionadas, menos o Baby Saja, que foi colocado lá embaixo, perto da área do lixo. Difícil não interpretar isso como um sinal de que não consideram realmente perigoso. Mas, e se esse for exatamente o plano de Guimá? A teoria ganha força em outra cena. Quando os Saja Boys vão se apresentar, eles começam a tocar Your Idol. É nesse momento que o Baby Saja assume o microfone para cantar um rap, que aparentemente é sua especialidade na banda. E é aí que algo estranho acontece. As chamas de Guimá ficam visivelmente mais fortes e intensas, como se ele estivesse recebendo energia diretamente daquele momento. Isso pode indicar que o Baby Saja é, na verdade, um dos favoritos do vilão, talvez até seu canalizador oficial. Se essa ligação for real, a ausência do Baby Saja no final do filme ganha outro significado. Em vez de ter sido derrotado, ele pode simplesmente ter desaparecido porque está sendo preparado para algo muito maior, servir como recipiente físico para Guimá. Até agora, o vilão não apareceu em forma física, mas nada impede que ele possua um corpo já existente para finalmente entrar em ação no mundo real. E se esse corpo for o do Baby Saja, a situação pode sair totalmente do controle. Imagine o impacto. Um dos personagens mais subestimados, sempre visto como mascote inofensivo, revelando-se como hospedeiro do próprio demônio que todos tentam derrotar. Isso não só viraria o jogo, como também colocaria Rumi e sua turma diante do inimigo mais perigoso que já enfrentaram. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Demônio incompleto. Mas calma, existe outra teoria que pode mudar tudo. Você já reparou que o Baby Saja é o único dos Saja Boys que tem pupilas humanas? Muitos fãs já notaram esse detalhe em várias cenas. Enquanto os outros têm olhos mais sombrios e demoníacos, ele é o único que mantém essa característica mais humana. Isso pode parecer simples, mas na verdade pode ser uma pista importante. Segundo a mitologia coreana, quando alguém muito jovem não consegue ser completamente corrompido pelas forças malignas, acaba ficando preso entre dois mundos, tornando-se meio humano e meio demônio. Essa condição o impede de se transformar totalmente e, ao mesmo tempo, lhe dá habilidades únicas. Então, será que é por isso que o Baby Saja poderia ser a arma secreta de Guimá? Agora, pense nisso. E se ele desapareceu porque não poderia ser morto pelas armas das Untrix? Afinal, essas armas foram criadas especificamente para exterminar demônios. Se ele for meio humano, elas podem não surtir o efeito necessário. Nesse caso, para derrotar alguém como Baby Saja, seria preciso algo muito mais poderoso e sofisticado. Talvez esse detalhe seja justamente o gancho para uma continuação de Guerreiras do K-pop, onde o segredo de sua verdadeira natureza finalmente seria revelado. E, se for verdade, isso significa que o personagem mais subestimado de todos pode ser, na verdade, a chave para o futuro ou para a destruição de todo o enredo. Herói ou vilão? Diante de tudo que foi mostrado, surge a grande questão: qual será o verdadeiro destino do Baby Saja? Ele pode se tornar um herói improvável, usando suas habilidades para salvar o grupo e virar o jogo a favor dos mocinhos, ou será que está fadado a ser a peça central de um plano maquiavélico de Guimá, transformando-se no vilão mais perigoso e imprevisível da franquia? Até agora, nada é certo, e cada gesto seu, cada olhar entediado ou deboche, pode esconder pistas do que está por vir. Essa resposta, claro, só virá com uma continuação de Guerreiras do K-pop. E se depender da Netflix, talvez não precisemos esperar tanto tempo. O primeiro filme foi um sucesso estrondoso, conquistando fãs ao redor do mundo e provando que há interesse em aprofundar o universo. Uma segunda parte é praticamente inevitável, e isso sem falar na possibilidade de uma série derivada, que exploraria não apenas os segredos do Baby Saja, mas também sua origem, suas motivações e, quem sabe, o verdadeiro alcance de seus poderes. Enquanto isso, resta aos fãs teorizar. Cada detalhe, desde suas pupilas humanas até o jeito entediado de reagir aos desafios, pode ser uma peça desse quebra-cabeça. Será que ele está sendo moldado para ser o receptáculo físico de Guimar? Ou será que há uma chance de redenção,
de usar sua inteligência para virar o jogo contra o próprio vilão? O que sabemos é que Baby Saja é muito mais do que aparenta, um personagem subestimado, deixado de lado pelos outros, que talvez carregue o segredo mais sombrio e fascinante de todo o universo de guerreiras do K-pop. No fim das contas, Baby Saja continua sendo um dos personagens mais misteriosos e subestimados de guerreiras do K-pop. Entre olhares entediados, poderes escondidos e teorias que desafiam a lógica, ele prova que nem tudo é o que parece. Se você curte o universo das animações, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!